E vamos voltar agora para a estrada, né? Então aqui agora a gente saiu de Angastaco, estamos aqui até do lado aqui, essa aqui faz parte de novo aqui na Ruta 40. E aí agora a gente segue, né, sentido a Caixa, sentido a Molinos, e rumo, né, a parte mais emocionante, mais difícil, né, da Ruta 40, que é essa parte agora de Santo Antônio de los Cobres, né? Toda essa parte agora que não tem mais asfalto aqui na região. Então é uma estrada de ripio, conforme vocês veem aí, né? Uma areia, né? Uma estrada bem arenosa, que deixa a estrada um pouquinho mais divertida, porém agora um pouco mais lenta. Agora a gente não consegue mais imprimir velocidades tão altas, conforme a gente vinha deslocamento pelo asfalto. Mas isso é por um lado até bom, primeiro que eu gosto, e segundo a gente curte mais a viagem, né? A gente tem uma pegada mais lenta e aí com isso a gente consegue observar melhor a paisagem. E a paisagem é dessa forma aqui nesse trecho, né? Visto que o rio Calchaquías está bem do nosso lado direito. E ele, né, favorece aqui essa região com águas para essa região. E aí você vê, né, em alguns momentos vai ser possível ver do lado direito algumas plantações. Então algumas espécies bem verdinhas, tudo muito verdinho aqui. E vai ser lugares assim, ó, que vai aparecer visto hora ou outra algumas igrejas, alguns lugares, algumas casas, né, não muito povoado, mas também não tão desértico, principalmente nesta parte aqui. E casas muito simples, né, feitas aí de adobe, vão se estender agora em volta aqui da região da Ruta 40, né, nessa região aqui de Salta. Lembrando que a gente está na província de Salta, saímos da cidade de Cafayate e estamos na província, né, de Salta aqui. E aí a gente saiu do nosso, no início desse vídeo, a gente saiu então de Angastaco, né, que é uma pequena cidade localizada aqui no coração dos Vales Calchaquías e oferece acesso a um ambiente natural único, né? Tem a Quebrada de las Flechas, que a gente mostrou em um dos vídeos aí, a gente fez um vídeo com drone, né, um lugar muito, muito bonito. Tem um monumento, né, natural provincial de Angastaco, que é essa região que a gente acabou de passar, e é um lugar ideal para visitar as vinícolas que produzem vinhos de altitude, visitar algumas ruínas incas e igrejas antigas. Então essa região que a gente está passando aqui, daqui a pouco vai ser possível ver do lado direito, né, uma vinícola. A gente até passou no ano passado, entrou numa vinícola dessa aí para conhecer. Então tem essa possibilidade aqui também. E o lugar continua esplendoso, né? Vai ter alguns trechos agora, a Rota 40 vai ficar bem pequena. A estrada vai ficar bem estreita, passa às vezes só um carro, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente porque vai ter algumas pirambeiras em alguns trechos. Em alguns lugares, igual vocês veem aqui agora, ó, passaram máquina. Então, vira e mexe, eles passam trator, né? E aí cria, né, essa terra do lado direito aqui, que eu tô até tentando subir nela para pegar a parte mais macinha aqui, porque aí ficou algumas costeletas aqui agora, por exemplo, muita costeleta. E isso é ruim, né? Isso é a parte ruim das estradas de terra, é isso. Mas dá para ver aí que passaram trator, né? Aquelas máquinas patrola, né? Ou patrol, que o pessoal chama, para poder dar uma melhorada na estrada. E tava muito bom, né? Tava ótimo aí trafegar por essa parte aí. Na cidade, né, de Angostaco, ela tá aninhada, né, acima aí dos campos regados pelo rio,
né, que tem o mesmo nome e está bem pertinho lá da Rota 40. As ruas têm um traçado irregular e as casas são típicas de adobe de Salta, né, e tem um ar simples e pitoresco. Então não espere um lugar muito fantástico e tudo mais, mas para quem quer um lugarzinho pequeno, um vilarejo bem pequeno, é um lugar ideal para esse tipo de procura. Tem uma estrutura bem básica, né? Então não espere um shopping, né? Não espere nada muito sofisticado, mas você vai encontrar um restaurante, uma padaria, alguma coisa para comprar, né? Algumas hospedagens, bem poucas, mas vai encontrar. Então é um lugar bem legal. E lá você vai encontrar a Igreja de Carmen, né, que é a nova Igreja de Carmen, que fica localizada na praça principal da cidade de Angastaco e foi construída entre 1976 e 1979 e é em estilo colonial e é uma obra aí do arquiteto Guilhermo Lee. E essa igreja é facinho de achar, né? Seguindo, você diretamente já vai cair nessa você seguindo pelas ruas principais, você vai cair diretamente nela. E ela, bem ao lado dela, né, que está o restaurante aí que a gente comeu, né, quando a gente passou por lá. Tem um museu arqueológico, né, então tem no Centro Cívico Municipal, né, tem ali um museu arqueológico que conta um pouquinho de história. Tem a antiga igreja de Angastaco. Ela não é colonial, mas remota aí do ano de 1945 e também é feita de adobe com telhado de cana, né, aquela palha, né? E situa-se nas terras da família Cruz, na Cidade Velha, a 5 quilômetros aí da vila atual. Existem algumas celebrações muito populares, então é uma cidade, um lugarejo bem religioso, onde tem festa de padroeira, em homenagem a Santa Rosa de Lima, em homenagem a Santa Teresa, em homenagem à Virgem del Carmen, em homenagem a Nossa Senhora do Vale. Tem várias festas religiosas que acontecem nesse lugar. Tem também o Festival da Uva e do Vinho de Patero, né, que aproveita, né, todas as vinícolas aqui da região. E no que trata das vinícolas, né, Angastaco é uma terra de vinhos e não devemos nos surpreender com a letra, né, da Samba de Angastaco, né, do grupo folclórico aí Los Fronteiriços, que lembram suas vinhas e vinhos, né? E um trecho da música diz aí que para os vinhedos de Angastaco, perto de Piedras Piantadas, fui em busca de um obstáculo que a luz estava revelando. É um trecho, né, da música aí. Os Vales Calchaquías são de uma região produtora de vinhos mais conhecidas aqui da Argentina, que produz vinhos aí de altitude. Então vinhos aí de em torno de 2.000 metros aí de altitude para cima. E em fazendas que são irrigadas pelas águas do rio Calchaqui e os seus afluentes. Na área de Angastaco existem várias vinícolas. Tem a vinícola Quebrada de las Flechas, que está no quilômetro 4.408 da Rota 40, bem ao sul de Angastaco, na Quebrada de las Flechas. E tem a propriedade Vinas del Carmen, que está no quilômetro 4.421 da Rota 40. A gente vai passar por ela, ela vai estar do nosso lado direito aqui. Que foi uma das que a gente conheceu quando a gente passou por lá. Aí tem as paisagens que são fantásticas, as Quebradas de las Flechas que a gente comentou nos últimos vídeos. É um lugar muito legal para visitar. A Finca El Carmen, né, que é também, né, a vinícola aí que a gente mencionou. A capela em Finca El Carmen, que é um lugarejo, né, que está bem próximo aí dessa vinícola, né, onde tem uma igreja jesuíta, que é a mais antiga de todo o Vale Calchaqui, e a construção data de 1780, né, e ela foi restaurada anos depois, em 1969, pelos atuais proprietários aqui da finca, né, e ela é uma capela privada, não está aberta à visitação, infelizmente, mas é uma capela aí que
que guarda, né, essa questão da religiosidade também nessa região. Tem também, né, pelo caminho, né, agora para Molinos, a gente está seguindo aqui para caminho de Molinos, onde tem o pessoal planta pimentão vermelho em Molinos e aqui em Angostaco, e aí em determinada época do ano eles põem esses pimentões para secarem, né, para poder fazer alguns temperos, algumas coisas relacionadas do tipo, né, e em Molinos, né, em toda essa região, na verdade, não só em Molinos, a gente tem a trilha Inca, né, que é a antiga estrada real Inca, né, que ligava os territórios do Chile à Argentina. Então eles estão também passando aqui por essa região aqui de Angastaco. Então vai ter ali a região de Cache, que a gente depois vai mostrar, La Poma, né, que é uma cidade também que a gente conheceu e passou por ela aqui nesse vídeo aí, né? Então nos próximos episódios, na verdade, a gente vai mostrar um pouquinho. O ecoturismo em Angastaco é bem importante, né, através do Monumento Natural Provincial de Angastaco, né, que protege aí a Quebrada de las Flechas. A gente tem os Colorados, que fica localizado perto da aldeia por uma estrada de cascalho, ou até você pode ir de carro ou até de bicicleta ou a pé, né, é um percurso bem próximo, onde você consegue ver rochas coloridas com um pequeno oratório, uma cruz, né, são algumas das opções para conhecer aqui nessa região. O importante, né, como sempre, é sempre ter o cuidado ali para não se descuidar de alimentação, não se descuidar aqui a vinícola, né, do lado direito aqui, todo esse muro é um muro aí da vinícola, que a gente mencionou, lá dá até para ver a plantação de uva. Uma coisa muito bonita, né, um lugar assim que você vira e fala assim, poxa, não é possível que consegue plantar uvas num local tão isolado, tão seco, né, aparentemente, mas a irrigação ela traz essa oportunidade aqui para essa região. Então a entrada aqui, né, não paga nada para visitar essa vinícola e a gente recomenda, estando passando por aqui, vale a pena uma visitinha ali. Como a gente já tinha passado ano passado, desse ano a gente adiantou aí o nosso passo, porque daqui a pouquinho a gente ia entrar em territórios novos. E aí mais à frente aí a gente chega então em Molinos, né, o Moinhos, né, ela fica também aqui na Ruta 40, né, aqui na província de Salta, e ela foi declarada Sítio Histórico Nacional, né, com uma igreja que é um monumento histórico nacional. E essa cidade, né, nos vales aqui de Coxaqui tem muito a oferecer aos turistas, como as ruínas pré-colombianas em Churcal, vinhos de altitude, histórias e muita tradição Molinos tem para oferecer. A cidade é velha, né, e aí por isso ela acaba sendo um sítio histórico nacional, um decreto, né, existe até um decreto de lei, e suas ruas irregulares e as suas típicas casas de adobe, assim como lá em Angastaco, né, com galerias e casarões, né, que se achavam nas esquinas. Tem portões de madeiras muito grandes e lojas muito antigas, o que acaba conferindo aí um ar colonial simples e pitoresco nessa região. As casas com portas de canto, né, os cantos sem ochava, né, que dizem, né, com ângulo reto. Então casas aí que tem quinas de ângulo reto e duas portas de madeira de cada lado, né, uma de um lado assim, se você pensar a quina da casa, ela tem uma porta para uma rua e tem uma porta para outra rua, e as duas portas ficam meio que grudadas uma na outra, né? E fica ali na coluna de canto, na verdade, né? Elas são muito comuns em Molinos e são muito encontradas aqui na arquitetura dessa região. E essas portas davam acesso a uma loja, né, que ficava localizada no térreo das casas dos comerciantes. E é muito comum, você vai encontrar umas portas assim meio esverdeadas. Molinos está localizada na margem sul do rio Molinos após a sua nascente.
e após a confluência aí dos rios Umaó e Luracal. Na praça é possível então chegar ao Calha San Martín, que aí ali é uma parte de um circuito histórico, onde você consegue ali ter algumas atrações históricas bem no centro urbano. Tem ali o centro, né, de interpretação de Molinos, que possui várias salas onde se percorre a geografia, a geologia, a fauna, a história contemporânea, a pré-colombiana e a conquista da cultura valista. Tem a igreja de São Pedro Nolasco, que é uma igreja de marco histórico também nacional, que tem uma representatividade muito grande nessa região. Na igreja, né, tem algumas curiosidades, que é o seu lintel, né, que tem uma data gravada nele no ano de 1692. Esse lintel é como se fosse uma parte, né, em cima da porta, onde tem escrito, onde é como se fosse um numeral de casa hoje em dia, né, tinha naquela época, parecido com aquelas questões de ferrovia na estação de trem, que quando você chega em frente à estação de trem ali, aí tem uma placa, né, dizendo altitude, quilometragem. É bem mais ou menos parecido com aquilo, né? E nessa igreja aí tem os restos mortais do último governador monarquista da província, que é Nicolás Severo, que está preservado e mumificado dentro dessa igreja aí. Uma coisa interessante também. Você consegue visitar algumas fazendas. Tem a fazenda Coquena Vicuna, né? E tem a Associação de Artesãos e Produtores de Molinos, que também está tudo bem localizado. Como é uma cidade pequena, é fácil de você encontrar tudo isso, né? Essa Associação dos Artesãos e Produtores é uma cooperativa, né, que produz artesanatos à base de lã de vicunha, que é explorada legalmente. Então existem criações específicas da vicunha, e aí as pessoas tiram a lã para poder fazer os artesanatos, né, e oferecer aos turistas que passam. Tem as celebrações, as festas, né, festa de padroeiro para variar, então tem muito dessa questão, né, é uma região muito ligada à religião, e está muito presente, né, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas igrejas, nos rituais, nas comemorações. Então é uma coisa que vale a pena conhecer, independente da religião, né, e saber da história desses lugares. Tem ali os vinhedos, né, de maior altitude do mundo, está nessa área. E eles estão entre 2.300 e 3.100 metros acima do nível do mar. Então os maiores vinhedos estão localizados nesse local. E um deles aí tem a Estância de Colomé, que além, né, de toda essa parte do vinhedo, é um hotel exclusivo aí do suíço Donald Hens, que por sua vez possui os vinhedos em Napa Valley, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, e tem, né, a possibilidade de fazer algumas visitas guiadas, né, além de fazer degustações, e o próprio hotel, né, as pessoas conseguem ficar hospedadas. Caminhar por Molinos é bem tranquilo, você não precisa sair dirigindo de carro para todo lugar, porque visto que a cidade é pequena, né, você consegue andar bem próximo. O que você vai precisar de carro é para visitar as atrações em volta, né? Então você consegue, por exemplo, visitar as cavernas, né, que tem algumas formações rochosas, muito fácil de encontrar também. Tem os sítios pré-colombianos La Paya, que também tem uma importância muito grande na região, né? E a igreja, né, já seguindo para a região de Cache, vai encontrar algumas igrejas ali também, né, algumas ruínas, né, de igrejas que estão abandonadas
em volta, né, aí da Rota 40, sentido Caixa. Fora isso, a paisagem se mantém basicamente a mesma que vocês vão vendo, né? Vai ter um trecho aí que a gente vai atravessar o Rio Molinos, e aí ali existe uma preparação para um novo traçado da Ruta 40. Foi mais ou menos isso que a gente entendeu, né? O ano passado a gente teve essa mesma dúvida e esse ano continuou, porque a estrada, pelo GPS, ela manda passar por um lugar, só que esse lugar está fechado. E aí tinha lá uns dizeres de obras e tudo mais, e aí pede para a gente ir para uma outra estrada que vai ligar no mesmo lugar mais à frente, né? Antes de Caixa, a propósito. E aí a gente viu que talvez, né, vai existir ali uma mudança do traçado naquele trecho, mas nada que vai te prejudicar. Então, seguindo por um caminho ou outro, vai dar no mesmo. De repente, numa próxima oportunidade, esse caminho já vai estar liberado aí para passagem, né? E aí é só seguir. E inclusive tem lá a indicação que está fechado, que é para seguir, e não tem muito erro não. E aí nesse vídeo a gente vai parar num lugar no meio da estrada, depois de passar por um lugarejo, onde meu carro estava fazendo um barulho no capô do lado direito. Essa trepidação aí começou, ela tem aquela tampinha da churrasqueira que eles falam, né? Que é a tampinha preta que fica em cima ali, ela começou a trepidar muito. Na verdade, depois eu fui entender o que era, não era nem a tampinha. E aí eu parei para tentar organizar e tirar o barulho que estava incomodando muito. Resolvi o barulho momentaneamente, mas não era exatamente o motivo, né? A tampinha da churrasqueira, que acabou que depois eu voltei com ela e o barulho ainda, né, já tinha cessado. Eu consegui cessar o barulho porque era, na verdade, o barulho estava oriundo da fixação do capô no carro, né? Tem um batente ali de rebitado, e aí ele estava dando uma certa vibração. Eu apertei um parafuso, fazendo um pouco de esforço para bater, para esse batente não ficar tão folgado. E aí eu consegui eliminar o barulho, né? Porque estava enchendo o saco aí, estava enchendo a paciência. E a estrada, olha como é que vai ficando curtinha, né? E vai dando agora um início já de subida e descida. A gente vai começando a ficar bem sinuosa a propósito, né? Cheio de curva. Tome muito cuidado nessas curvas, porque é igual aqui, ó, com a curva para a esquerda, você não tem visão. Então, se vir um carro contra, vai espalhar na curva, porque frear nesse terreno é complicado. Frear nesse terreno aqui é um risco aí que segue. Então tenta fazer aí bem alerta, né, para não ter nenhum tipo de acidente. Nem sei qual o índice de acidente num trecho desse aqui, mas que é muito favorável a ter acidente E aí você vai falar, pô, mas quase não passa carro. Beleza, quase não passa carro, mas a gente sabe que esse tipo de acidente às vezes acontece quando a gente menos espera, né? Em situações menos prováveis. E para evitar isso, só dirigir com um pouquinho mais de atenção e prudência aí. De preferência, liga o 4x4 se você tiver um carro com tração nas 4, para ter a segurança adicional, né, para o carro aí. E o mais é só curtir. Então esse vai ser mais um vídeo, eu vou deixar ele agora continuando aí para vocês, e no próximo a gente dá prosseguimento aí na nossa Ruta 40. Um grande abraço e até mais.